Pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de conteúdo como esse, de podologia, tratamento, se você se identifica, se você não concorda, deixa o seu comentário que eu quero saber a sua opinião. E comenta pra mim de qual país, de qual cidade que você está assistindo esse vídeo. Gente, hoje eu vim desabafar um pouquinho com vocês. Cheguei agora, ó. Aí tá tudo aqui de final de semana, que eu tive que limpar, lavar, agora vai secar. Hoje tem um sol lindo aqui em Gaia. Olha esse dia, olha que dia lindo. Mas tá frio, não se engane, né? Porque Portugal faz frio. Gente, meu desabafo é o seguinte. Ó, me acompanhe que eu vou arrumando aqui. Daqui a pouco eu tenho atendimento. É assim, essa era digital, você tem que estar... No passe de mágica, você tem que estar magra, que agora tem milagre pra ficar magra. Existe milagre pra você ficar com o cabelo bonito em um dia. Milagre pra pele. Em uma sessão as pessoas querem ficar com a pele maravilhosa. Só que assim, se você não se alimenta bem, se você não faz a ingestão de líquido, se você não se alimenta, se você não pratica esporte, não se alimenta adequadamente, se você não pratica esporte, como é que você vai ter um cabelo bonito, uma pele bonita, uma unha saudável? Não tem milagre. As pessoas querem milagre. Eu não vendo milagre ainda. Não vendo, gente. Eu tô arrumando aqui porque senão daqui a pouco fica tudo por fazer e aí não dá tempo de atender o público. Mas assim, quando se tem a onicomicose, que é a infecção fúngica, né? Na unha, é o que eu falo pros clientes. Quanto mais tempo você deixar ela no seu pé, pior. Mais tempo levará para tratar. Não é que é pior, pronto. Mais tempo demora e as pessoas não têm essa paciência. Quanto tempo, Flávia, para tratamento da onicomicose para eu começar a perceber algum resultado? No mínimo 6 meses. Aí a pessoa vem. Aí eu pergunto na anamnese. Quanto tempo você tá com fungo? Ah, desde que meu filho tinha 1 aninho. Quantos anos ele tem agora? 16. Ah, ok. Se a pessoa faz ingestão de alguma medicação, se ela faz uso, né, de alguma medicação, se ela tem alguma patologia, se ela não tem uma higiene adequada, se ela tem alguns hábitos que venham a propiciar a proliferação de fungo, bactéria, vai ficar ali. E algumas pessoas vêm numa sessão querendo esse milagre, não vendo milagre, e precisa ser seguido um protocolo. E nesse protocolo tem um tempo também, né? Tem um tempo a ser seguido. E as pessoas, num mês, ai, olha, eu não vi esse resultado. Antes, assim que eu iniciei, eu que vos falo, no início eu ficava, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Onde foi que eu errei? Eu ficava me martirizando. Então, esse recado também é para você profissional. Se você está se martirizando, deixa eu te falar. Às vezes a culpa não é sua. Exatamente isso. Porque a culpa também pode ser do cliente. Porque se o cliente não faz a parte dele, imagina. Aqui ele vem uma vez ao mês, certo? E o restante do dia, dos meses, ele passa na casa dele. Então seria o ideal o quê? Ter o mesmo tratamento pra... Deixa eu arrumar isso aqui. Os cuidados, né? Tem que seguir o protocolo, é o que eu falo. Tem que fazer um cuidado, ter um cuidado em casa. E muita gente, eu não tenho tempo. Mas como é que você quer que o fungo que tá há mais de 15 anos vá embora se você não quer fazer o tratamento no mínimo 6 meses? Aí dificulta, né? Aí dificulta muito a vida. Então, assim, recado também pra você profissional. Não se martiriza, não. Não fica sofrendo, não. Faz o seu melhor. Faz o que você puder. Tô dando o meu máximo. Muito bom. Agora, se você vê que o cliente não tá fazendo a parte dele, minha opinião, tá, gente? Não vale a pena ficar com o cliente.
Porque se o cliente não tá fazendo a parte dele, ele vai tirar sua paciência, porque aí ele quer que você faça um milagre que ele não quer fazer a parte dele. Aí fica difícil. Quando a pessoa tem que fazer a parte dela e ela coloca a culpa em outra pessoa. Isso vai acontecer. Ponto. Mesma coisa. Onicocriptose. No caso, a unha encravada, né? Então, se você tem a unha encravada, mas... eu fiz um corte incorreto. Ok, então você vem para consulta, fazemos o corte correto e essa unha fica ali bonitinha, tranquila, ela não encrava. Agora, se você já tem uma predisposição, você já tem alguém na família, você é hereditário, é genético, deixa eu te falar, ou você, de duas umas, ou você faz uma cirurgia chamada cantoplastia, onde... Deixa eu só pegar aqui. Onde o médico, ele faz, a cirurgia das laterais aqui, da borda lateral da unha. E aí, essa unha não encrava mais. E o que você também pode fazer se você tem um caso genético, não um caso, essa herança que ninguém gosta, é fazer um tratamento com onicoórtese, que é o fio de aço metálico, aquele usado por aparelho, sabe? Pelos dentistas, usado aquele fio. Você também pode estar fazendo isso, mas você precisa tratar dos seus pés mensalmente. Você não pode simplesmente deixar. Por quê? Quando a pessoa já tem uma predisposição a uma encravada, no caso geneticamente, pode até demorar um pouquinho, mas com certeza essa unha em algum momento vai encravar. E aí quando ela encravou a primeira vez, ela continua. Assim, eu recebo muitos... Flávia, no Brasil, que como vocês sabem, eu tô em Portugal. No Brasil, a minha unha não encravava, realmente. Por quê? Porque no Brasil, o clima é tropical. Ninguém fica de sapato. Ninguém fica de tênis o tempo todo, a não ser que for pra academia, pro ginásio. Aí você põe o tênis, a sapatilha, no caso aqui. Mas aqui... Esse ano foram 3 meses de chuva e o inverno fica até, acho que é 9 meses de inverno. Então, assim, não é impossível você colocar os seus chinelinhos, a sua sandalinha. É impossível, gente. Então, assim, aqui, se você já tem predisposição a uma encravada, com certeza ela vai encravar. Outra coisa que as pessoas também fazem, e quem tem essa predisposição a encravada não pode fazer, aliás, ninguém pode fazer, é o quê? Cortar a borda lateral da unha, aqui no cantinho. Mas esse cantinho tá me incomodando. Provavelmente a sua pisada tá descompensada ou para fora ou para dentro, e aí você acaba forçando o hálux. E aí nasce um calinho chamado onicofose. Eu vou te falar, é mais fácil desencravar uma unha do que tirar essa bendita pele, calo. Porque quando ela fica embaixo da unha mesmo. E ela, quando você umedece, ela vira um chiclete. Então, assim, é impossível quase impossível você tirar ela por completo. Desculpa. Então, assim, hidratar bastante os pés, a unha, saber o seu tipo de unha, saber o seu tipo de pisada para corrigir, colocar um calçado legal e não cortar a sua unha demasiado, não cortar. Eu gosto dela bem curtinha. Quando eu vejo o formato da unha, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos lixar um pouquinho. Tem gente que não gosta, mas tá tudo bem, é o melhor para ela. Antigamente, quando eu ia no dentista, ele falava assim, você passou fio dental? E eu lá com a boca aberta falava, Aí ele olhava pra minha cara serinho, tipo, tudo bem. Mas ele sabia que eu não tinha passado.
É igual as pessoas quando chegam aqui. Aí eu falo, por que o creme? Por que hidratar o pé? Se você já tem a onicofose, melhor coisa pra ti é hidratar muito bem esses pés. Vou trabalhando porque hoje o dia tá cheio. Isso aqui depois eu vou esterilizar. Então, assim, não é porque a gente não quer o seu mal. Eu, pelo menos, eu quero muito bem dos meus clientes. Eu tenho clientes que eu atendi, passei o protocolo para ele. Ele veio 2, 3 vezes. Depois viajou, porque eu tenho muito cliente que mora em outros países. E aí, realmente, eles falam... Ai, Flávia, olha, depois que eu troquei o tênis, depois que eu aprendi a cortar, porque eu ensino também a cortar a unha certinho, não tenho essa coisa de ficar prendendo o cliente. Ai, não vou ensinar para o cliente não ir embora. O cliente não vai embora, pelo contrário. Ele vai te indicar muito mais. Também não tem essa de fazer o corte incorreto para ele ficar voltando mensalmente. Comigo não tem essa história, não. Então, assim, quando eu passo o protocolo para você seguir em casa, hidratar, passar um antifúngico, lavar bem os pés, secar bem os pés, não é pro seu mal não, abençoado, é pro seu bem. Só que aí depois, não resolveu. Impossível. É impossível. Você fazer certinho o protocolo e não dá certo. Não é uma receita, tá? Então, é igual você fazer... Sabe aquela... Eu vou até falar de mim. Eu tenho... Quando eu tô fazendo uma receita, eu falo assim... Eu não vou colocar isso, não vou colocar o orégano, não vou colocar essa quantidade de sal, porque vai dar certo. Não vai não. Se você não seguir a receita certinho, não vai ter resultado não. Então, não adianta culpar ninguém se você não tá seguindo a receita, tá? Mas, gente, hoje eu trouxe esse desabafo pra vocês, porque a gente vê as coisas aí e as pessoas... Olha, tem 4 meses que eu fui e a minha unha tá doendo, voltou a doer. Se você não fizer um tratamento, vai continuar, porque já é do seu organismo. Pode até demorar, mas que vai acontecer, vai, tá? Então, esse recadinho para você profissional, para você que tá achando que o meu tratamento não tá dando certo. Se você tá seguindo o seu protocolo, se você tá orientando o cliente e você tá fazendo o seu melhor, tá dando o seu melhor, fique em paz. Fique em paz, porque o problema não é seu, não precisa se martirizar, assim como eu já fiz um dia. Eu ficava sem dormir, chorava, e aí eu já tinha estudado, passava toda a aula, revisava e eu, gente, por quê? E até tanto a onicomicose quanto a unha encravada, né? A orientação, quando a gente faz a remoção da unha encravada, a espiculectomia, uma das orientações é não tirar o curativo. Lavar bem, secar bem, passar o líquido que eu indico e um creme, uma pomada. E cobrir para que não caia sujidade, não caia pelo. E uma vez uma cliente fiz o procedimento, foi um caso extremamente delicado, muito, já estava infeccionado, já estava com aquele odor muito forte. E aí a cliente foi à praia, tirou o curativo, o negócio não ficou legal. E aí entrou o responsável, né, da cliente, que ela era menor.
E eu fiquei analisando, eu falei, gente, o curativo é bom, o curativo que eu fiz estava tudo certo, fiz o laser. O que tá errado aqui? E aí eu falei com ela, tá, você não foi pra lugar nenhum, você não fez, ninguém pisou no seu pé, você não praticou, não foi pra praia, você... Perguntando. Aí ela, não, olhando nos meus olhos. Aí eu fiquei mal a semana toda, Ela voltou de novo, ligando, olha, não tá cicatrizando, nananã, nananã. Eu falei, o que eu fiz de errado? Aí eu conversei com a mãe dela, chamei a mãe dela. Falei, olha, o que tá acontecendo? Ah, eu já falei com ela, ela é teimosa demais. Ela foi à praia com os amigos. Aí eu falei, foi à praia, foi. Resumindo a conversa. De uma simples remoção de unha encravada, ela teve que ir para o hospital, que eu falei assim, olha, a situação aqui, porque assim, as pessoas brincam, acham que uma encravada é só um cantinho. Gente, é um processo inflamatório, onde a sua unha, ela tá no lugar errado, tá no sítio errado. Então o corpo rejeita, fica naquele processo inflamatório. Enquanto não tira, não remove a espícula, no caso a unha encravada, que está dentro da carne, não vai desinflamar. O processo inflamatório continua. E com isso, a proliferação de bactéria. Então, assim, um curativo que eu fiz a remoção da espiculectomia, ok. Não teve sangramento. Fiz o curativo bom. Falei, não pode molhar. Ok. Quando ela chegou em casa, ela foi à praia. Então, assim, quando você faz um procedimento desse, por mais que seja, por mais pequeno que seja, por menor que seja, é uma ferida aberta. E uma ferida aberta são portas abertas para vírus, fungos, bactérias, principalmente bactéria. Porque o nosso pé é quentinho, né? Aqui ele fica mais quentinho ainda, porque ele está num ambiente fechado, né? Quentinho, morno ali. Então acelera a proliferação. E aí o que acontece com essa cliente? Algo que uma simples pomada, um creme, resolveria a situação, um curativo, se ela fizesse certinho conforme eu orientei. Já teve que ir pro médico, porque já era questão de antibiótico, não tinha mais nada, a espícula já não estava ali. Ah, mas Flávia, por que não estava cicatrizando? Porque ela foi à praia. Provavelmente caiu areia ali na ferida, a água, enfim, praia não é tão limpa assim, né, gente? Então foi uma questão de. Aí eu conversei com a mãe, chamei ela, porque eu falei: olha, daqui não tem mais nada que eu possa fazer. Aí naquele dia, aquele foi um dos dias que eu falei: olha, afinal a culpa não era minha, porque já tinha revisado, já tinha chorado, já tinha ficado sem dormir e não tá, sabe, não tá cicatrizando e eu me martirizando, porque antes, né? Agora não. Oriento e o cliente segue o protocolo se ele quiser, porque assim, quando é menor, o responsável é que tem que ter esse compromisso, né? E quando é adulto, o próprio adulto tem que se responsabilizar. Gente, hoje foi um desabafo. E também um pouquinho para deixar os profissionais que às vezes ficam se martirizando, sofrendo. É só para você não sofrer. Claro, faça sempre o seu melhor, sempre. Você fez seu máximo, deu o seu máximo, deu o seu suor. Parabéns para você, tá? Sempre faço o melhor. Cada pezinho que eu faço é como se fosse alguém fazendo o meu pé. Eu sempre dou o meu melhor, sempre faço o que eu puder naquele momento, ainda mais quando é criança ou quando o processo inflamatório está muito dolorido. Às vezes até o horário de almoço eu abro uma exceção, um final de semana eu abro uma exceção para fazer o atendimento. Desde que o cliente também tenha esse compromisso em fazer a parte dele, tá bom?
Então, se você gostou desse vídeo, já curte, comenta, compartilha com os amigos, o pessoal que está começando agora. Espero ter ajudado vocês. E deixe seu comentário aqui, é muito importante para mim, tá bom? Beijo, beijo!